Boa tarde. São 14 horas e 24 minutos. Hoje, dia 20 de novembro, está começando mais um Balanço da Greve. No ar, no estúdio aqui da Rádio e TV NF, com a gente, o diretor e coordenador de comunicação, Teseu Freitas, também o assessor de imprensa do Sindipetro NF, Vitor Menezes. E o Sindipetro NF põe fim à greve nacional dos petroleiros, que durou 20 dias e já é considerada uma greve histórica. Depois da assembleia realizada pela categoria petroleira, hoje, dia 20, em Campos e Macaé, foi aprovada o indicativo da FUP pelo fim da greve, que teve início no dia 1º de novembro com a pauta Pelo Brasil. E agora nós vamos acompanhar um vídeo do coordenador da Federação Única dos Petroleiros, José Maria Rangel, durante a assembleia da categoria que aconteceu hoje no Sindicato dos Bancários, aqui em Campos. Acompanhe. Contra 255 e abstenções 16. Então, Macaé deu 186 a favor da suspensão, 135 contra. Então, a greve aqui no Norte Fluminense, ela está encerrada. Queria, para concluir a nossa assembleia, fazer um agradecimento especial a todos os funcionários do sindicato que ficaram conosco durante esses 20 dias e suportando mesmo, porque esse é um momento tenso para todos nós. Todos nós, às vezes, elevamos um pouco a adrenalina, mas os funcionários tiveram a sabedoria de absorver isso dentro da normalidade. Agradecer também a todos os movimentos sociais que estão conosco desde o início, quando nós, ainda na escola Florestan Fernandes, do MST, fizemos a opção por discutir a pauta pelo Brasil. Os estudantes que cerraram fileiras conosco nessa caminhada de piquetes e de barrar pelego estão conosco também. Dizer que muito me orgulho da geração pós-2003. Vocês, juntos com os mais experientes, vocês me deram mais uma grande vitória, que foi fazer uma greve aonde não estava embutido a discussão salarial e de vantagens e benefícios. Uma greve estritamente ideológica, uma greve onde a categoria foi às ruas para defender a nossa empresa. E que nós conseguimos, pelo menos, colocar um ponto de interrogação na cabeça daqueles que continuam, depois de 62 anos, a fazer os ataques à Petrobras. Então, vocês estão de parabéns. Quero desejar a vocês que vocês tenham, como eu e como tantos outros que estão na companhia há mais de 30 anos, o mesmo sucesso e a mesma disposição para defender essa empresa durante o tempo que for necessário. E aí, eu falava há pouco com Douglas, da P51, está por aí em algum lugar, que o pai dele foi meu supervisor na antiga SM5, e eu fui ao aniversário dele de 1 ano. E encontro com esse jovem aqui hoje, funcionário da Petrobras e combativo na luta. E ele, para mim, hoje, cito ele porque tenho um grande apreço pelo pai dele, mas ele representa toda essa geração de lutadores e lutadoras que estão chegando à Petrobras. Dizer que vou
e nunca fui de tolerar ataques pessoais. As respostas, elas vêm sempre na hora certa. Um dirigente nacional como eu sou, de uma categoria importante como a nossa se ele rastejasse, vocês não estariam aqui. Se eu rastejasse, se eu rastejei em algum momento por aqueles que me atacam, vocês não confiariam na liderança. Vocês não viriam para uma greve convocada pela FUP. Uma greve aonde nós debatemos, aonde nós defendemos e aonde nós realizamos. A categoria, ela é o espelho da sua liderança. E por isso vocês estão aqui. Porque nós temos críticas, vocês têm críticas a fazer ao meu trabalho, mas eu sei que vocês confiam em mim, e isso é que me dá forças para continuar. Tá aí, então você acompanhou o vídeo onde o José Maria Rangel participou aí na Assembleia que aconteceu hoje no Sindicato dos Bancários e, portanto, está finalizada aí a greve dos petroleiros aqui no Norte Fluminense. Só para acrescentar, foram 556 votos a favor, 255 votos contra e 16 abstenções para o indicativo então, da suspensão de greve, né, com a discussão aí da pauta pelo Brasil. Mais uma vez, vou dar boa tarde para o Teseu, para o Vitor Menezes. Bom, o dia de hoje é muito importante, né, Teseu? Eu acho que desses 20 dias de greve aí, acho que a gente podia fazer um balanço rápido aí como é que foi, né? Ju, boa tarde, Vitor Menezes. Boa tarde. Boa tarde a todos os trabalhadores, trabalhadoras e familiares que estejam acompanhando agora, porque pela diversidade que é a nossa categoria, aqui também na diretoria não é diferente. Então a gente tem a esposa do Tadeu, que deve estar em Minas, talvez esteja acompanhando, a esposa do Norton, que também está em Minas, do Tonhão lá em Natal, do Raimundo em Aracaju. Então essa é a diversidade nossa aqui da Bacia de Campos. E esse momento, hoje eu queria só, antes de começar a falar sobre isso, Ju e Vitor, hoje eu fiz questão de vir de macacão para demonstrar o orgulho que eu tenho em estar vestindo esse macacão, o peso que ele tem perante todos os brasileiros, não só pela questão estratégica da energia para o Brasil e para o mundo, mas também em relação ao orgulho de ter uma empresa como a Petrobras, que é a grande alavancadora da economia nacional, do desenvolvimento nacional, de pesquisa, com ajuda para as universidades, e não por acaso que ela é o sonho dos estudantes, é a empresa dos sonhos dos estudantes. E nós que fazemos com que ela seja isso. Então hoje eu fiz questão de vir com esse macacão, por ter orgulho de usá-lo, e em homenagem a todos os companheiros e companheiras grevistas que vão estar embarcando nos próximos dias para fazer voltar às operações e pegar e voltar às unidades para colocar no patamar de segurança operacional em todos os aspectos aí, depois de tantos dias nas mãos de quem não estava habilitados para estar operando. Então, Ju, realmente hoje um dia muito importante, né? Tão importante que depois de tanta luta, a gente começou aqui naqueles balanços da greve, falando sobre como é que seria a estratégia, começamos comemorando quantas plataformas tinham, começamos falando, explicando e atendendo ligações e mais ligações dos trabalhadores para dizer como é que era, sempre tinha uma situação, queria inclusive pedir desculpa aqui para todos os trabalhadores da sala de controle remoto em terra, que em algumas situações a gente esqueceu mesmo de estar prevendo as situações para eles, e que foi o sucesso que foi essa greve, a greve histórica de 2015. Eu vou ter orgulho de ter participado, de ter ajudado a organizar, de ter dado o meu sangue, de ter me esforçado tanto para que desse tudo certo e estar podendo ajudar a Petrobras, o Brasil e a todos vocês que estão nos ouvindo e nos vendo agora aí do outro lado do computador, do celular, onde seja. Mas realmente foi imensamente prazeroso a gente ver o resultado que foi. E outra coisa, um sentimento que nós temos de vitória e que alguns querem denegrir esse sentimento,
ele não vai ser denegrido não, porque hoje nós tivemos quase 500 companheiros somente aqui na Assembleia de Campos, e todos esses companheiros saíram com muita honra, de cabeça levantada, para estar indo para as plataformas, embarcar e assumindo a responsabilidade de que no momento em que a gente está, a greve acabou, mas a luta continua, e essa luta não vai parar nunca. Vitor Menezes, que é assessor de imprensa aqui do Sindipetro NF, que está acompanhando, né, desde sempre, você pode falar, né, da importância desse movimento aí, né, que aconteceu durante esses 20 dias. Ju, nós estamos nesse trabalho, né? Foi muito bacana, inclusive, o José Maria fazer essa referência aos funcionários do Sindipetro NF nesse discurso final. Foi um momento muito emocionante, ali do encerramento. Ele já estava proclamando ali o resultado final das assembleias, somando Campos com Macaé. Havia uma grande expectativa, a gente estava lá presente, né? O pessoal terminou a assembleia em Campos mais cedo e ficou esperando o resultado da assembleia de Macaé. E ele deu esse resultado e fez aquele depoimento e fez essa referência aos funcionários do Sindipetro NF, que é a gente que acompanha aqui no bastidor, uma família muito bacana que acompanha, é um tipo de funcionário muito especial, porque é quase um funcionário militante, porque ele conhece muito, é muito politizado, né? Ele conhece muito o significado do que faz, então foi muito bacana essa referência lá do Zé Maria. E com relação ao que o Teseu estava falando, acho que o sindicato vai ter que fazer aquela cérebro camisa, né? Eu fiz a greve de 2015. Vamos fazer, sem tem dúvida. Que fazer, sem dúvida, né, porque essa participação, a gente via aqui a militância, a força do pessoal nas reuniões de avaliação. Você falou aqui do número da Assembleia de Campos, somando com Macaé, foram 830 pessoas nas assembleias de hoje, foi um número semelhante nas assembleias do último sábado. As reuniões de avaliação aqui, o sindicato aqui em Campos começou a ficar pequeno para tanta gente, começaram a acontecer no auditório, depois teve que descer para uma área maior, porque não estava cabendo, e hoje finalmente a Assembleia de Campos precisou ser feita lá num sindicato co-irmão, de uma categoria que é muito próxima e tem uma história muito aguerrida e também muito junta com a história dos petroleiros, que é o pessoal dos bancários. Então, e também por esse aspecto, né, da participação dos outros sindicatos, dos movimentos sociais, essa greve também foi um marco importante por envolver tanta gente na discussão da defesa da Petrobras e da justiça social com as riquezas do petróleo. Então, é uma greve cheia de ensinamentos, né, cheia de experiências marcantes. Ninguém vai sair dela do mesmo jeito que entrou, né? Uma greve com muitos aprendizados, com lições para todas as gerações, né? O Zé ali falou também, emocionado ali do fato de ter visto ter ido no aniversário, né, de 1 ano de um filho, de um colega dele petroleiro, e hoje ele ser já um petroleiro também empregado na Petrobras e participando do movimento. Então é um momento emocionante, um momento de construção, de muita formação política, de muito aprendizado, né, que é muito bacana para a gente que vive aqui no bastidor, para a categoria toda que participa. É um momento para guardar e para quem participou, para ter muito orgulho de ter participado, né, para contar para os filhos, para contar na comunidade, para continuar participando, para construir outros momentos como esse. Aproveitando o gancho aí do Vitor, né, essa greve aí que teve uma adesão nacional aí muito considerável, né, o que você atribui essa adesão aí da categoria? Assim, Ju, a gente está vivendo um momento político nacional muito diferente do que foi construído aqui na minha geração. A minha geração, ela está acostumada com o emprego pleno, está acostumada a ter oportunidade de estar estudando, de ir para o exterior, de fazer universidade. Essa é a realidade da minha geração. E a gente se vê num momento em que, por uma decisão do governo, um governo que a gente fala, repete e não vai negar nunca, que nós ajudamos a eleger, por acreditar no projeto que foi feito para esse governo, nós nos vemos totalmente traídos, não sei a palavra certa, né, mas com certeza muito decepcionados. Mas a minha geração, como disse o Zé, a geração pós-2003, é a geração que levou essa greve. Inclusive, a característica na nossa diretoria, a gente via muito isso aqui nas reuniões, acho que o Vitor acompanhou mais isso, era notório que a gente que estava puxando, era a nova geração que estava puxando a greve, mesmo sem ter... Era interessante, a gente via a nova geração da militância e a nova geração da diretoria também, né? Outro dia eu estava até conversando com o Vitor Carvalho, né, diretor da CUT, diretor do Sindipetro NF, e eu brincando com ele, você ficou mais no bastidor, né, companheiro? Porque você já percebia essa experiência
experiência dos novos, da diretoria, assumindo assembleias, condução às vezes em momentos tensos, né? Conduzir, você que está assistindo deve imaginar, né? Conduzir uma categoria ativa, vigorosa, politizada, ciente do seu empoderamento, o que é muito bacana, né? Você vê nos petroleiros, eu brinco com os jornalistas, se os jornalistas tivessem 1% dessa consciência política, a nossa situação não estaria assim. Os petroleiros têm muito empoderamento, eles têm noção do exercício do seu papel, né? Então você, numa assembleia, conduzir isso é uma situação delicada. E você viu os novos da diretoria, né, o Sérgio Borges e o Rafael, o Tadeu, né, segurando a onda ali e levando adiante uma assembleia que é sempre uma assembleia ou uma reunião de avaliação que é sempre um momento tenso. E a gente, então, Ju, esse aprendizado que nós tivemos esse ano é uma coisa assim que acho que nenhuma faculdade, nenhum PhD, né, nada disso, nenhum pós-doutorado vai poder dar a oportunidade da gente estar aprendendo isso de novo. Está sendo e vai continuar sendo, porque, como eu disse, a luta não vai cessar agora, a luta vai ser incansável e eterna, mas esse momento ele foi um momento de muito aprendizado, e nós vamos estar fazendo depois o seminário de avaliação de greve, vamos estar estudando tudo isso, e é muito gratificante a gente ver a minha geração puxando o bonde, como vocês falam aqui no Rio, né? A gente está tendo a oportunidade de estar também participando ativamente, em muitos momentos à frente desse processo todo. E eu falei várias vezes nas assembleias, né? A nossa geração tinha muita gente que não acreditava nela, dizia que era a geração perdida, que é economicista, que é isso, que é aquilo, e nós provamos que não é isso, que é a geração consciente, uma geração que lutou e vai continuar lutando pelo emprego, pelo desenvolvimento nacional, pela nossa pauta pelo Brasil, que foi o ponto central do desfecho da greve. E assim, nesse momento em que a Petrobras, inclusive, estranhamente, em muitas situações se colocou a provocações extremas para que nós entrássemos na greve, e que, como bem disse o Zé Maria ontem, acho que foi ontem que ele falou isso aqui no balanço da greve à noite, nós vamos investigar até o fim o porquê que a gestão da empresa nesse momento não colocou equipe de contingência nas plataformas. Não sei se era porque não acreditava na nossa greve ou porque tinham outras coisas por trás disso, mas nós vamos descobrir e nós não vamos deixar barato, porque as provocações que foram feitas de forma tão desrespeitosa, elas não são o que o código de ética da empresa, o código de conduta da empresa pregam. Foi de forma muito desonesta, em muitas vezes, em muitas colocações, que a empresa fez esse embate. Então, os trabalhadores mostraram por que vieram, mostraram por que estão lutando, e que essa luta continua. Pois bem, o estado de greve continua, né, dos petroleiros do NF, não é isso? O que isso significa? O estado de greve, né? A gente, nesse momento em que a gente tem muita clareza do cenário montado, né, que eu até comentei agora, né, onde várias ações tomadas pela gestão da empresa foram realmente muito desacreditadas, a gente ainda não conseguiu entender por que tomaram certas atitudes. Então, não obstante disso, nós temos que nos manter mobilizados. Essa nossa mobilização que vai garantir a negociação positiva dos dias parados, essa mobilização nossa, mobilização e união. Eu acho que pelo próprio resultado, né, de 67% de aprovação nas assembleias aqui no NF, ficou indiscutível o quanto seguro estavam os trabalhadores. Não foi votação apertada, foi uma votação esmagadora, tendo clareza de que o sindicato estava certo e de que esse era o passo correto a ser dado nesse momento. Então, a gente está montando novamente o alicerce para que, se preciso for, nós já mantivemos o estado de greve e nós entraremos de greve novamente. Só que agora tem um detalhe diferente. A gente já tem a receita de bolo para controlar controlar a produção e estar ocupando as plataformas. Eu queria até aproveitar, Teseu, já que você falou do outro indicativo de manutenção do estado de greve, para repassar aqui os indicativos. Foram 4 indicativos aprovados nessas assembleias, que foi, além da suspensão de greve, discussão da pauta pelo Brasil e com a Petrobras e aceitação da proposta, que foi aprovado por 556 votos a favor, 255 contra e 16 abstenções.
teve a manutenção do estado de greve, que você falou, aprovado por 819 votos, mostra essa determinação aí que você está falando. A mobilização nossa está posta. 819 votos a favor do indicativo, claro, 6 contrários e 5 abstenções. Também foi aprovado um desconto assistencial de 2% para os empregados que não participaram da greve, né, por 821 votos a favor, 3 contrários e 5 abstenções. E o quarto indicativo aprovado foi o de referendar a mesa de negociação entre o Sindipetro NF e a Transpetro para discutir a incorporação dos trabalhadores do terminal de Cabiúnas pela Petrobras, que foi aprovado por 826 votos, nenhum contrário e 4 abstenções. Então foram 4 indicativos aprovados nas assembleias de hoje. Eu queria até fazer uma observação de um absurdo que tentaram montar lá em Macaé. Vou comentar aqui e eu quero que fique registrado aí na cachola de todo mundo. Em Macaé, a oposição nossa ao NF, em que nós não citamos em nenhum momento aqui nos estúdios, pode pegar todas as gravações que nós temos, nós não ficamos citando FNP, nem a oposição nossa aqui, mas que de forma muito oportunista quis colocar palanque. Os trabalhadores lá que estiveram presentes em Macaé, principalmente, perceberam isso, que de forma muito oportunista e irresponsável eles tentaram montar palanque para de forma irresponsável, conduzir a categoria para o lado errado. E queria registrar que foi votado lá em Macaé com a desculpa, foi votado que se não devia se noticiar nos meios oficiais do sindicato o resultado da nossa assembleia, ou seja, que a aprovação do fim da greve foi feito, com a desculpa de não influenciar nos resultados das eleições em Linhares, que vinha a acontecer ainda lá no Norte Capixaba. E isso é muito oportunista, muito oportunismo nesse momento, porque esse mesmo pessoal da oposição esteve ontem eles vieram aqui e falaram que estiveram ontem na Assembleia lá em Vitória, e eles vieram com a blusa comemorando que NF e Espírito Santo continuam de greve, justamente para querer influenciar a gente aqui do NF a continuar na greve, de forma irresponsável. Que a diretoria do Sindipetro NF, ela não conduz a categoria para o lado errado. Nós sempre fizemos isso de forma responsável, mostrando para o trabalhador qual era o lado certo, quais eram os riscos e o porquê que nós estávamos dando aquele indicativo. Então, queria dizer aqui que não foi passado isso aqui na Assembleia de Campos, que era bem maior, inclusive, do que a de Macaé, quase 200 trabalhadores a mais, 150 a 200 trabalhadores a mais, e que por isso essa tentativa de exposição desnecessária para querer limitar a nossa comunicação, ela não foi acatada por isso, porque a gente viu que foi de forma irresponsável para querer enganar e ludibriar mais uma vez a categoria dos trabalhadores petroleiros. São 14 horas e 47 minutos, a gente vai ao intervalo e já volta com o balanço da greve. Onde estamos dando por encerrada a greve nacional da categoria petroleira. Agora no estúdio, Walter de Oliveira, diretor do Sindipetro NF, e Teseu permanece aqui com a gente. Walter, boa tarde. Boa tarde, categoria petroleira. Juliana, boa tarde. Quer fazer uma análise aí sobre alguns desses dias aí da greve, sobre a votação hoje? Sim, há muito o que comentar. Vamos especificamente lá. Há alguma pergunta ou está o tempo liberado? Não, pode ficar à vontade. Então vamos nós. Categoria, a notícia não precisa confirmar, todos já estão com conhecimento do final da nossa mobilização aqui. E o que temos que destacar, na minha opinião particular, o sindicato como um todo vai ter a sua posição inteiramente divulgada no site, nas nossas publicações,
mas como a oportunidade que existe é de uma avaliação pessoal, eu destaco que durante esses 20 dias, 21 dias de greve, nós, há 2 dias atrás, conseguimos um avanço, no meu entendimento, não desmerecendo os outros, fundamental, que foi a Transpetro e a Petrobras aceitarem discutir com o Sindicato Norte Fluminense a incorporação dos trabalhadores da Transpetro do terminal de Cabiúnas. Isso aí parece pouco, mas alguma coisa que já há algum tempo eles vinham tratando de uma maneira isolada e causando transtornos pessoais, uma preocupação a todos os trabalhadores do terminal, passou a ter uma luz no fim do túnel, uma possibilidade de o Sindicato Norte Fluminense, que a ele foi concedido a deliberação de estar negociando isso aí, fazendo parte da discussão com a Petrobras e a Transpetro, né, para nós estarmos encaminhando uma solução definitiva, abrangente, que contemple todos os trabalhadores da Transpetro aqui da nossa região. Com relação à greve, todo o período de greve, é inegável que nós, conforme falou o nosso coordenador Zé Maria, apropriadamente, que marcamos uma nova etapa nas relações trabalhistas, capital e trabalho no Brasil, não é no Norte Fluminense, não é a federação, no Brasil, e com certeza nós vamos, daqui para frente, identificar que outras categorias, em virtude também da conjuntura nacional, começarem a discutir, inserirem-se na discussão política dos destinos do nosso país, das empresas do nosso país, dos trabalhadores no destino das empresas dentro do país. Nós, de uma maneira planejada, desde o Plena FUP, lá em São Paulo, os 250 delegados decidiram partir para essa nova conquista e foi comprovado, foi acertado, ficou acertado essa forma de estar disputando com o capital a discussão política da classe trabalhadora com o capital, em relação à Petrobras e em relação ao governo federal. Hoje nós não podemos capitalizar o que está por vir ou o que já aconteceu hoje. Há notícias em meios de comunicação que não esses da mídia golpista, digamos assim, né, os tradicionais, os mais vistos, mas outros meios de informação sérios, como o Portal 247, noticiaram hoje que o governo já está a sinalizar para a Petrobras uma forma de capitalizar a empresa a longo prazo, sem prejuízo dos acionistas minoritários, de quem quer que seja o acionista, mas a garantir uma forma de liberar o caixa da Petrobras sem data específica, ou seja, o governo não vai passar recursos diretamente para a Petrobras, mas vai capitalizar os bancos oficiais sem que isso aumente o déficit público. Há maneiras, sem dar pedaladas, é bom que seja claro aqui, mas de maneira oficial, os bancos públicos, tendo os recursos, podem estar repassando e financiando a Petrobras com prazos longos, bastante longos, de maneira que a Petrobras possa ter folga na sua condição orçamentária para estar prosseguindo os investimentos que nós estamos a cobrar. Isso é que é importante. Passa a ter uma sinalização de que é possível a Petrobras, então, voltar a investir e gerar, de novo, emprego e renda para os trabalhadores do Brasil. Walter, obrigada. Nós estamos por telefone, nós vamos falar com o David Bacelar, ele que é conselheiro de administração da Petrobras, eleito aí pelos trabalhadores e também coordenador do Sindicato Bahia. Vamos dar boa tarde para ele, David. Obrigado pela participação aqui na Rádio TVNF. Boa tarde, Juliana. Boa tarde também ao companheiro Teseu, ao companheiro Walter, que estão presentes aí no estúdio, e também aos ouvintes e telespectadores que estão nos acompanhando aí nas plataformas e também nas suas casas, no Norte Fluminense e em todo o Brasil.
David, você aí como conselheiro, né, de administração da Petrobras, eleito aí pelos trabalhadores, tem o que falar para a gente sobre esses 20 dias de greve aí da categoria, esse fato importante, né, uma greve já histórica. Eu queria que você fizesse uma análise aí. Bem, Juliana, em primeiro lugar, parabenizar cada petroleiro e petroleira que fez essa greve histórica da nossa categoria. É a maior greve desde 1995, onde, assim como naquela época, na década de 90, contra um governo neoliberal do Fernando Henrique Cardoso, nesse ano nós trouxemos novamente uma pauta nobre, uma pauta que não trouxe questões corporativas da nossa categoria, mas que sim discutir o Brasil, discutir o futuro dessa empresa que nós amamos, dessa empresa que nós queremos manter como uma empresa integrada e de energia nacionalmente. É uma greve forte em todo o país. Os companheiros e companheiras do Norte Fluminense nos deixam um grande ensinamento nessa greve por terem conseguido, nos dias iniciais, terem o controle da produção, com um impacto aí na produção nacional de em torno de 500 mil barris de petróleo por dia, o que foi bastante divulgado pela mídia hegemônica e que fez com que a sociedade brasileira tivesse noção e ciência de qual era a nossa pauta, de fato. Porque até então, infelizmente, devido aos outros sindicatos que pleiteavam questões corporativas, a sociedade brasileira, através da mídia hegemônica, tinha ciência de que os petroleiros e petroleiras estavam pedindo 18% de reajuste, o que não era verdade, porque nós da Federação Única dos Petroleiros e Petroleiras deixamos muito bem claro que nós queríamos discutir o futuro da empresa, o futuro do nosso país. É uma greve forte que atingiu a produção aí no NF, não somente no NF, mas em todo o Brasil, produção de petróleo, produção de gás, produção de energia elétrica para o sistema, produção de biocombustíveis, nas plantas da Petrobras, biocombustíveis de todo o país, tanto em Minas como na Bahia e no Ceará. E tivemos também, até mesmo, Juliana e ouvintes, companheiro Teseu e Walter também, uma queda significativa na produção de derivados que estariam sendo entregues ao mercado devido a nós termos conseguido parar unidades da Transpetro, por exemplo, lá no sul da Bahia, onde nós conseguimos estar em Jequié e Itabuna, garantindo ali que a distribuição desses derivados não chegasse. David, o que você acredita que irá mudar agora a partir dessa greve? A partir da greve, como nós informamos, na verdade, essa greve ela foi o início da luta. Nós tínhamos a noção clara de que a greve dos petroleiros e petroleiras não iria barrar o processo de privatização e desmonte da empresa. Mas nós chamaríamos a atenção da população, da empresa e do próprio governo federal para esse grande tema, que é a discussão de uma Petrobras integrada e de energia que se tornou. Entendemos que esse grupo de trabalho que nós conseguimos arrancar no processo de negociação e por conta da forte greve que nós realizamos em todo o país, ele terá uma importância fundamental, porque nesses 60 dias de prazo para término dos trabalhos do grupo técnico de trabalho, nós precisaremos fazer com que esse espaço se torne um grande palco das discussões do que nós queremos para essa grande empresa. Para isso, essa discussão vai ter que se reverberar na sociedade como um todo, chegando aos movimentos sociais, a outras categorias, para que nós possamos acumular forças para que, no momento adequado, caso as nossas propostas não sejam atendidas e, infelizmente, o processo de desmonte, de privatização continue, como já está ocorrendo com a BR Distribuidora, Gaspetro e também com os campos de produção maduro, tanto terrestre como marítimo, continue, nós tenhamos aí força suficiente para não somente os petroleiros e petroleiras, mas toda a sociedade brasileira conseguir barrar esse processo que está posto. David, um episódio marcante aí nessa greve foi a sua prisão, né, David? Eu queria que você comentasse um pouco. Infelizmente, Juliana, não foi somente na Bahia, não. Esse episódio ocorreu
em São Paulo, com diretores do Sindipetro Unificado de São Paulo e também com diretores do Sindipetro Litoral Paulista, onde, infelizmente, como aqui na Bahia e aí em São Paulo, e com certeza em outros estados, devido à relação que as gerências gerais ou locais estabelecem com as companhias de polícia mais próximas, você tem aí um processo que não é o mais adequado possível, onde a qualquer momento que o gerente geral ou local chame a polícia para tentar barrar ou impedir o movimento paredista ou qualquer tipo de paralisação dos trabalhadores, os policiais acabam, infelizmente, atendendo rapidamente esse tipo de pleito, que não deveria ocorrer dessa forma. Defendemos que sim, deve-se haver um convênio entre a Petrobras e a Secretaria de Segurança Pública dos Estados, para que a empresa possa sim contribuir com a segurança pública, mas não fazer com que a segurança que é pública se torne segurança privada da Petrobras, como ocorreu infelizmente na Bahia, em São Paulo e no Litoral Paulista, onde policiais de forma muito truculenta e obedecendo ordens das gerências locais acabaram prendendo sindicalistas, demonstrando claramente o real intuito em destruir ou demover os trabalhadores do seu direito pleno de greve, direito constitucional e que está regulamentado pela Lei 7783 lá de 1989. David, o Teseu quer falar com você também. Ô David, grande satisfação que a gente sempre tem a sua participação aqui, seja só pela rádio, seja pela agora durante esse período de greve, pela TVNF, você tem participado várias vezes, né? E eu queria que você destacasse, falasse um pouco aí pra gente, acho que teve reunião do Conselho de Administração, né, esses dias, enquanto estava tendo greve, teve, não teve? Sim, Teseu, durante a greve houve uma reunião do Conselho de Administração em que fiz questão de colocar para os demais conselheiros a situação da nossa greve, e não somente isso, a necessidade que havia da Petrobras sentar para negociar com o movimento sindical petroleiro. Primeiro, restabelecendo o formato da mesma negociação que nós tínhamos anteriormente. Então, devido a isso, devido também à deflagração da nossa greve, é claro, a empresa restabeleceu o formato da mesa, trazendo todas as subsidiárias, trazendo recursos humanos que têm o poder para estar deliberando sobre os temas corporativos e outros que estavam em discussão na pauta pelo Brasil. E a partir daí conseguimos avançar nas negociações ao ponto de até mesmo os famosos dias parados e as possibilidades de punições estarem, ainda que assinemos o acordo coletivo de trabalho, esses temas estarem sendo discutidos. Então, sim, no Conselho de Administração colocamos essa preocupação de que essa greve, nesse momento, não era interessante, claro, para os trabalhadores, nem para a empresa, nem para o governo, e que, por conta disso, deveria haver um processo de negociação estabelecido, o que, felizmente, ocorreu, e alguns conselheiros, sim, acabaram intermediando um processo de conversação com o próprio presidente da Petrobras, Aldemir Bendini, que, ao final do processo, acabou entendendo que era muito melhor negociar do que ir para o tudo ou nada, como uma parte da diretoria estava querendo. É interessante, Teseu, que os trabalhadores aí do Norte Fluminense saibam quem é a diretora que eles têm aí. Porque a diretora do EIP, a Solange Guedes, ela comprou uma briga direta com o movimento sindical. Ela quis estabelecer uma quebra de braço em que queria ir por tudo ou nada. Para o tudo ou nada. Queria estabelecer o dissídio de greve, queria fazer com que a justiça entendesse e decidisse que a nossa greve fosse abusiva, mas felizmente pesou muito o bom senso do presidente, de parte da diretoria, que entendeu que era interessante sentar e negociar e resolver o problema para que nós pudéssemos sair da greve. Mas sim, houve essa discussão também no Conselho de Administração. David, a gente conhece bem a figura e de fato representa muito autenticamente
todas as forças de direita que não nos veem como aliados para conseguir avançar mais, ajudar a empresa, ajudar a dar os passos corretos, né, para o rumo da empresa. Então a gente conhece bem, infelizmente é uma representação típica da direita e que tem nos suportado os avanços dos trabalhadores. Mas é isso, David, um abraço, meu amigo, você é um grande companheiro de luta que a gente aqui do NF admira muito e você pode contar sempre conosco. Um abraço aí, Teseu, um abraço também para o Walter, para a Juliana, para todos os ouvintes, as ouvintes que estão nos acompanhando no momento. O Norte Fluminense, ele é referência para nós, trabalhadores e trabalhadoras aqui da Bahia, também para os diretores e diretoras do Sindipetro Bahia. Somos sindicatos irmãos e com certeza estaremos na luta aí para fazermos com que o governo federal, que é acionista majoritário e controlador da Petrobras, exerça esse papel. Porque é inadmissível que diretora e diretores, como essa senhora que nós acabamos de citar, estejam impondo decisões que vão de encontro aos interesses do Estado, aos interesses da nação. Então, o governo federal precisa, Teseu, Walter, Juliana e demais ouvintes, assumir o seu papel. Não iremos aceitar, em hipótese alguma, que os ajustes fiscais, infelizmente, da política econômica do governo federal, sejam impostos na Petrobras e nas estatais do nosso país e tenham aí a ratificação e apoio de diretores e diretoras de direita dentro de um espaço desse, com pessoas que, infelizmente, que não entendem um projeto de país e de nação e que a Petrobras pode contribuir muito bem como esse. Acertamos sim nessa campanha, o tempo todo dizendo que sim, defender a Petrobras é defender o Brasil e vamos seguir em frente fazendo isso até as últimas consequências. Obrigada, David, pela participação aqui na Rádio TV NF. Um abraço. Conversamos com, então, David Bacelar, que é conselheiro aí de administração da Petrobras, eleito pelos trabalhadores e também coordenador do sindicato, do Sindipetro Bahia. São 15 horas e 10 minutos, a gente vai ao intervalo e daqui a pouco a gente volta com o último bloco do Balanço da Greve. 15 horas e 14 minutos, estamos no último bloco do Balanço da Greve aqui, permanecem os diretores Teseu e o Walter de Oliveira. Bom, continuando aqui, eu queria que vocês falassem, de fato, aí, qual foi o acordo firmado com a empresa, o governo e os trabalhadores aí depois desses 20 dias de luta? Ju, nosso ponto central, né, nesse acordo coletivo, como bem disse o David, a gente tem falado incansavelmente sobre isso, é a pauta pelo Brasil, né? Pauta pelo Brasil, onde a gente quer discutir os rumos da Petrobras, o futuro da Petrobras, toda a questão de segurança, meio ambiente e saúde da empresa, né? Nós conseguimos com que o David passasse a ser o conselheiro responsável, acho que é uma coordenação que vai ser criada, ou está sendo criada, que ele ficará como responsável dentro do Conselho pela política de segurança, meio ambiente e saúde da empresa. A questão de efetivo ela já está sendo atendida em parte, né? A gente sabe que é uma luta contínua e que nós realmente teremos ainda muito que questionar, muitas reuniões para fazer, muitas paradas de PT se forem necessárias e até mesmo uma nova greve para estar definindo esses rumos da empresa, né? Do item 13, né, a gente falou muito sobre o item 13 da pauta pelo Brasil, que era nenhum direito a menos, porque dentro do projeto que nós acreditamos de Petrobras, de Brasil, e que a gente até comentou um pouco aqui, que o governo federal está deixando a desejar nesse sentido, nós já, como petroleiros, nós não iríamos aceitar, como não aceitamos, nenhum passo atrás em relação aos direitos dos trabalhadores. Então, nós tivemos essa clareza, tivemos a maturidade, a empresa quis pautar mudança de 91 cláusulas, suprimindo 30 das cláusulas das nossas 188 cláusulas do acordo coletivo, e nós com muita tranquilidade falamos, isso aí não tem nem conversa, nós não vamos falar sobre isso, não vamos discutir acordo coletivo, mas não aceitaremos nenhum direito a menos.
e os rumos da empresa, a reincorporação das subsidiárias, a não abertura de capital das subsidiárias. Isso tudo vai ser ao longo do tempo, vai ser discutido, o grupo de trabalho está montado. Assim que assinarmos o acordo coletivo, ele vai estar montado, e a maior conquista foi essa, foi poder estar discutindo o futuro da Petrobras e, consequentemente, o futuro do Brasil. Walter, sobre esse cumprimento aí das propostas, né, vai precisar ser fiscalizado, e de que forma vai ser fiscalizado? Todas as propostas, tanto da nossa pauta pelo Brasil quanto do acordo coletivo, isso aí como no acordo que expirou agora em agosto e foi renovado para 2015, 2017, no acordo ele prevê as comissões de acompanhamento de SMS, acompanhamento de pessoal, acompanhamento de regimes, tem diversas situações em que os sindicatos e a FUP, os sindicatos formam comissões e estabelecem reuniões periódicas que vão acompanhando passo a passo e cobrando o que já está em vigor no acordo e aquilo que a gente pode encaminhar para estar demandando e evoluindo no acordo que está em vigor. Algumas práticas disso são o benefício farmácia, o tratamento de prótese dentária, que é de implante, uma série de conquistas que nós obtemos foram durante o acompanhamento do acordo coletivo. Alguns deles não se concretizaram durante o acompanhamento, mas serviram de embasamento, de discussão durante 1, 2 anos, para na renovação do acordo a gente implementar, conquistar e inserir dentro do acordo. Inclusive destacando o papel importante dos grupos de trabalho, né, Walter? Que nós temos exemplo aí do Plano Petros II, ele surgiu, foi criado e amadurecido para atender a nova geração com o plano de previdência que hoje já é um dos maiores e mais fortes planos de previdência do Brasil, que foi o Plano Petros II. Ele começou num grupo de trabalho, assim como o benefício farmácia, como bem lembrou o Walter, o regramento da PLR, que inclusive nos garantiu esse ano ter PLR, mesmo a empresa tendo um prejuízo contábil, e muitos outros, hora extra, troca de turno, várias outras conquistas nossas dos trabalhadores foram a partir dos grupos de trabalho que foram criados. Então, isso reforça e dá credibilidade aos grupos de trabalho dentro da nossa empresa. Com relação a esses grupos de trabalho, eu faço ainda uma suplementação do que disse o Teseu, porque quando foi criado o GTPC, Grupo de Trabalho de Previdência Complementar, os petroleiros não tinham a menor noção do que era, como funcionava, o que precisava corrigir, o que nós precisávamos construir em termos de previdência complementar. Porque até então, tudo que vinha da Petros de previdência complementar já vinha fechado, já vinha decidido pela Petrobras e pela Petros. Quando, depois do governo Lula, criou-se essa situação, a composição do GTPC, Grupo de Trabalho e Previdência Complementar, nós passamos a ir para dentro da situação, conhecer como funcionava a Petros, o que precisava ser feito para solucionar a situação da Petros e o que a partir dali nós poderíamos construir para resolver a situação da Previdência Complementar para os futuros petroleiros. E aquilo foi um trabalho que não foi rápido, foi um trabalho demorado, foi um trabalho de estudos, seminários, reuniões, discussões entre nós, trabalhadores, nos sindicatos, com a federação. Me lembro que participei ativamente daquela situação, daquela discussão. O atuário foi o Rodarte, que era uma pessoa que participou da criação lá no Banco do Brasil, de solução para o Fundo de Previdência Complementar do Banco do Brasil, e foi muito útil para nós, porque nós corrigimos tudo aquilo
que nós vislumbrávamos que não era bom ainda no fundo do Brasil, nós corrigimos, e hoje os trabalhadores novos da Petrobras têm um fundo, se eu não posso dizer espetacular, mas se não o melhor do Brasil, um dos melhores do Brasil, com certeza. Tanto que daqui para frente eles tratam num fundo que é individual, mas tem um fundo solidário, um fundo vitalício e solidário, quer dizer, eles jamais vão ficar descobertos. Tá certo. Teseu, qual a orientação aí para os petroleiros com esse retorno aí ao trabalho? Ju, a gente queria aqui até passar a informação para tranquilizar, ficou todo mundo muito apreensivo. E aí, eu ligo para o meu chefe, eu não ligo para o meu chefe, eu volto que horas para o trabalho? Existe uma burocracia legal que tem que ser cumprida, assim como nós informamos às 72 horas antes de iniciar uma greve, também é informado para a empresa formalmente, com o ofício, né, o fim da greve. E esse trâmite já está sendo feito agora lá pelo Breda, que é o nosso coordenador geral, ou já foi feito agora durante a nossa gravação, nossa transmissão. Então, existe esse protocolo que tem que ser cumprido, né? Para os trabalhadores de Cabiúnas, se deve voltar às 23 horas ao trabalho, né? O turno de 23 horas é que vai reassumir os trabalhos. O de 15 horas não precisava ter ido. Os trabalhadores do turno que trabalham nas salas de controle remoto em terra, eles, lá na base de Imbetiba, a troca de turmas dele às 19 horas e eles já vão estar podendo voltar também às 19 horas para assumir seus postos de trabalho lá na sala de controle remoto em terra, né? Já o pessoal offshore, a partir de amanhã, já pode estar ligando para o supervisor, para o coordenador ou para o planejador de embarque, avisando que está disponível para embarcar e que o embarque seja programado e se avise onde se deve ficar, né? Eu destaco aqui os companheiros e companheiras que precisarem ficar aqui na região do Norte Fluminense, enfim, precisarem ainda passar um dia ou 2 dias, o ideal é que você ligue para a Petrobras e fale, eu estou aqui em Campos, disponível para embarcar, ou estou aqui em Macaé, disponível para embarcar, e eu vou precisar que você me aloque no hotel. Mas caso a Petrobras não faça isso, o sindicato vai estar garantindo a estadia e a alimentação, como tem feito todos esses dias da greve, né? E eu acho que não esqueci de nenhuma das orientações, não, Ju. Acho que é isso mesmo, as orientações que a gente tinha para passar. Os trabalhadores mantenham-se mobilizados, que esse primeiro embarque a gente sabe que vai ser muito difícil. Uma outra orientação que eu lembrei agora é que não se aceite assumir os postos como supervisor ou coordenador interino, né? Esse posto de trabalho, ele é cabido ao supervisor e ao coordenador, e não somos nós que agora, nesse momento pós-greve, iremos ficar pagando o pato de ter que assumir a imensa responsabilidade da plataforma insegura que foi deixada nos últimos anos. E, além do que, é um absurdo a empresa, de forma sempre autoritária, dizendo que é autônoma e que não precisa dos trabalhadores no momento de greve, pois ela também, no momento pós-greve, ela vai ter que assumir o ônus e deixar que os supervisores e coordenadores, que com certeza estão exaustos, que eles fiquem mais um tempo a bordo para poder estar assumindo a função deles. Bom, de qualquer forma, todas as orientações estão disponíveis tanto no site da Federação Única dos Petroleiros quanto no site do Sindipetro MF. Bom, para a gente finalizar, né, que já está na nossa hora, eu queria que o Walter, você também pudesse complementar, para falar aí qual o legado que vai ficar para os trabalhadores depois dessa greve histórica. Sim, o legado maior é nós termos reavivado numa greve grande como foi essa, depois de a última ter sido feita há 20 anos atrás, a de 95, agora em 2015, termos feito uma greve tão grande quanto aquela e por um motivo inovador. Volto a repetir, nenhuma outra categoria até hoje fez uma discussão política, ideológica. Nós marcamos uma posição. A sociedade agora não tem dúvida
a Petrobras e o governo que nós temos lado. A categoria entendeu que nós, quando concursados, ingressamos na Petrobras, a sociedade, por intermédio do concurso, nos transfere parte da responsabilidade, uma grande parte de responsabilidade, para manter os destinos da Petrobras quando ela foi criada e com os objetivos para os quais ela foi criada. Quais são? É uma empresa que foi criada pública para gerir os interesses do Brasil, da sociedade brasileira, trazendo benefício e bem-estar para toda a população, e não apenas para os acionistas. Infelizmente, a Petrobras ela foi transformada em uma empresa sociedade anônima. Nós, os sindicalistas, nós, os trabalhadores Petrobras, temos um projeto de lei de voltar, de transformar a Petrobras em uma empresa pública, que não gere dividendos para acionistas, porque os detentores da propriedade da Petrobras é a sociedade brasileira, são os cidadãos brasileiros. Para eles, a gente tem que demandar todo o esforço, toda a dedicação para uma Petrobras cada vez maior e de forma pública, de forma que não só os acionistas adquiram os benefícios do lucro. O lucro não deveria existir no caso da Petrobras. O lucro é o engrandecimento dela, gerando emprego e renda para a sociedade brasileira. Quer complementar? Depois de uma explanação dessa aqui do Walter, fica até ruim para mim conseguir ainda explanar e falar alguma coisa, né? O legado que a gente sente que ficou, principalmente, Walter, eu comentei um pouco antes do bloco que você estava aqui, da questão da geração, né? Da minha geração. Minha geração não tinha sido preciso ainda lutar numa imensidão de grandeza que foi essa. E a minha geração, esse ano, ela teve a oportunidade de amadurecer mais do que nunca e aprender com vocês quais são os passos que devem ser dados, qual é a importante, qual é a real defesa que tem que ser feita no nosso país. O maior legado vai ser, para a minha geração, ter mostrado o quanto nós acreditamos na Petrobras, o quanto nós acreditamos no Brasil e o quanto ela é importante para cada um dos brasileiros como um todo, e durante a história de sua criação, até ainda por muitos anos, isso vai ser dessa forma, né? O legado que nós também queremos destacar é o legado da união que é mostrada. A união entre os trabalhadores, onde em muitos momentos, durante a greve, a gente via pontos de divergência entre uns e outros, mas que no outro dia nós estávamos juntos, fazendo o embate nos aeroportos, nos piquetes, e fazendo o que era preciso ser feito para poder impedir e barrar seja o embarque do pelego, seja um trancaço, seja a entrada de carga em alguma das bases, mas fazendo o nosso papel de trabalhador, de brasileiro, de cidadão. Sim, eu queria também, Ju, um aprendizado em que eu tive a oportunidade de viver, foi saber o quanto é importante você ter o apoio da sua família. Porque nesse momento em que eu chegava em casa às 11 horas da noite, saía às 5h30 da manhã, eu às vezes entrava em casa e saía de casa, nem via minhas filhas acordadas, nem via minha esposa acordada. E o quanto foi importante nos poucos momentos em que eu tive a oportunidade de conviver com elas nos últimos dias, o quanto foi fundamental o apoio em que todos os momentos que foram passados junto dela, elas me deram para estar nessa luta. Minha filha fez vídeos em que me emocionaram e me emocionam muito ainda, em que ela dizia que os trabalhadores da Petrobras, o meu pai e muitos trabalhadores da Petrobras estão lutando pelo Brasil. Não envergonhem os filhos de vocês, venham para a luta também. Então, uma frase simples em que eu tentei ensaiar com ela alguma coisa e tal, e de repente ela soltou essa frase e que me emocionou muito. E que me dá muito orgulho de, nesse momento, tá aqui, tá falando. Eu lutei pela Petrobras com meus companheiros. Walter? Eu não poderia esquecer, e quase o faço de esquecer, destacar para toda a categoria petroleira, lembrar a todos eles e a sociedade brasileira do quadro de empregados, de funcionários que tem o Sindipetro Norte Fluminense. Esses trabalhadores, que são trabalhadores de um sindicato, eles parece que já têm no sangue, já estão com essa
iniciativa de ter dia, noite, plantão, deslocamentos assim, intempestivos para onde tiver a mobilização, para onde for organizado um piquete, para onde for organizado um trancado. Eles se reúnem, se esforçam e todas as nossas mobilizações, todas as nossas atividades aqui na rádio, o pessoal administrativo, eu não quero falar um e outro, que é para não correr o risco de esquecer ninguém, mas são valorosos trabalhadores, valorosos colegas, companheiros, que merecem o nosso parabéns, e a dedicação deles está correspondendo com a força de luta de vocês, da categoria. Obrigado a todos os funcionários do Sindipetro. Com certeza, eu concordo com o Walter aqui. Eu fiz esse elogio aqui em especial ao setor em que eu atualmente coordeno aqui no sindicato, os funcionários da comunicação. A Luciana, que é a nossa produtora geral aqui da TVNF, ela realmente, às vezes, chegava aqui exausta, estressada, que tem outros empregos, mas estava aqui todo dia fazendo a luta, fazendo acontecer, e com certeza cada um de vocês foram fundamentais para estar aqui conosco, tendo o sucesso não só da greve, mas de todas as conquistas que nós tivemos esses dias. Muito obrigado. Desculpa. Pode ficar à vontade, Walter. Não, eu esqueci que estava sendo gravado, que nós estamos no estúdio a fazer um comentário com o Teseu, mas não é apropriado para o momento. Obrigado. Bom, Walter, Teseu, obrigada pela participação aqui no Balanço da Greve, nesse último Balanço da Greve, né? E também quero agradecer aos demais convidados que participaram aqui desse último Balanço da Greve. Quero parabenizar vocês também e desejar sucesso aí nessa jornada que continua. E desejar também sucesso e parabéns a todos os petroleiros que nos acompanharam e continuam nos acompanhando. A luta continua, Ju. É isso aí. São 15 horas e 33 minutos. Estamos colocando fim no último Balanço da Greve. Boa tarde.